Capítulo 6. O homem de Deus, o vidente, a voz que veio antes da libertação. Classificação da mensagem, exortativa ética, a visão deuteronômica, a voz que ninguém esperava, mas que todos precisavam. Seguimos no período dos juízes, firmes na visão deuteronômica, o povo que esquece a lei cai na servidão, e o povo que volta à lei encontra a libertação. Antes de Gideão, antes do sinal, antes do exército, veio a palavra. Não veio com nome famoso, não veio com título conhecido, não veio com aviso prévio. Veio um homem de Deus, um profeta enviado pelo Senhor, sem nome registrado, sem história contada, mas com uma mensagem que cortou o silêncio de 20 anos de opressão. Há uma mensagem sublime, que só quem ama a Bíblia entende. Deus não precisa de nome para ser ouvido, precisa de coração para falar. Este profeta não aparece nas listas famosas, não tem livro escrito com seu nome, não é lembrado por grandes feitos, mas foi ele quem preparou o caminho da libertação. Antes de Gideão derrubar o altar de Baal, antes de 300 homens vencerem uma multidão, este homem desconhecido falou em nome do Senhor e lembrou ao povo quem era o Deus deles. A profecia não precisa de fama para ser verdadeira, precisa de fidelidade à palavra que já foi dada. E há algo ainda mais impressionante, que os estudiosos das Escrituras confirmam: até este ponto da história de Israel, o título de profeta havia sido usado apenas para um apunhado de nomes: Abraão, Moisés, Arão e as profetisas Miriam e Débora. Depois dele, a voz profética permaneceria quase em silêncio por mais de 100 anos, até o chamado do menino Samuel. Ou seja, este homem sem nome não é um detalhe qualquer no meio da narrativa. Ele é uma das vozes mais raras de toda a Escritura até aquele momento, um lampejo profético em meio a um longo silêncio, escolhido por Deus para um instante, e depois devolvido ao anonimato, raro na função, mas ainda assim sem nome, como se o céu quisesse ensinar, bem alto, que a raridade do chamado não exige a fama de quem o carrega. A base bíblica, Juízes 6 a 10, 10. Esta é toda a sua história. Um versículo, uma aparição, uma mensagem e some. Mas o que ele disse carregava o peso de toda a aliança. Eu fiz, eu tirei, eu livrei, mas vós não obedecestes. Não era uma profecia do futuro, era uma lembrança do passado para que o povo entendesse o presente e voltasse para o caminho certo. Isso é a essência da profecia deuteronômica. Antes de libertar, Deus chama ao arrependimento. Antes de levantar o libertador, ele levanta uma voz que diz: voltai para a lei que esquecestes. Vale contemplar, ainda, o cenário provável desse anúncio. Alguns estudiosos sugerem que essas palavras podem ter sido proferidas diante do povo reunido, talvez numa das grandes festas solenes de Israel, um momento em que todos estariam juntos para ouvir, e ninguém poderia alegar que não sabia. Deus não escolheu um canto escondido para falar a verdade, escolheu o meio da multidão, o lugar onde a palavra não pudesse ser ignorada. Frase-chave da sessão: antes da libertação, Deus sempre envia uma voz para recordar a aliança e chamar ao arrependimento. O profeta sem nome, a humildade que prepara a salvação. Só quem ama a palavra percebe o detalhe sagrado, a Escritura não registra o nome dele. Não diz quem era, de onde veio, para onde foi. Era simplesmente um homem de Deus. Como se o próprio Senhor quisesse ensinar que o mensageiro não importa, só a mensagem. Que a libertação não vem por fama de homem, mas por fidelidade ao Deus que libertou primeiro. Que o profeta não precisa ser reconhecido pelo povo, basta ser reconhecido por aquele que o envia. Ele não veio prometer vitória, veio dizer a verdade. Disse porque estavam sofrendo. Vós não obedecestes a minha voz. Não suavizou a culpa, não omitiu a causa. E só depois de expor a verdade da aliança, de lembrar o amor fiel de Deus e a rebelião do povo, o Senhor apareceu a Gideão. O profeta sem nome preparou o terreno com a verdade, e a graça veio depois. Isso é profecia verdadeira. Não dizer o que o povo quer ouvir, mas dizer o que a lei já diz, mesmo que doa. Há também algo profundamente humano nesse encontro, que muitos leitores apressados não percebem. O povo clamava por um milagre, por um sinal, por um libertador visível, e o que recebeu, primeiro, foi uma palavra de correção, uma voz que parecia, aos olhos deles, fora de lugar, quase indesejada, num momento em que só queriam alívio para a dor. Mas é justamente aí que se revela a diferença entre o que o coração humano deseja e o que a alma realmente precisa. Antes do milagre que se vê, o milagre que se ouve. Antes do sinal que liberta o corpo, a palavra que liberta a consciência. Frase-chave da sessão. A verdadeira profecia não busca aplauso, ela prepara o coração com a verdade antes de revelar a graça. O vidente que não precisou ver o futuro, porque a lei já dizia tudo. Na visão deuteronômica, o profeta não precisa adivinhar o futuro, porque a lei já revela o caminho da bênção e do juízo. Este homem de Deus não precisou ver visões extraordinárias. Ele simplesmente lembrou o que Deus já havia falado no Sinai. Se obedecerdes, sereis benditos. Se não obedecerdes, estareis sob a maldição. A opressão de Midian não era surpresa, era cumprimento da palavra. A libertação que viria também não era surpresa, era cumprimento da promessa, quando o povo voltasse. A mensagem subliminar para quem ama a Bíblia, a verdadeira profecia, não inventa novidades. Lembra o que Deus já disse. O profeta não é quem revela segredos escondidos, é quem abre os olhos do povo
para a palavra que já está ali, mas que foi esquecida. Este homem de Deus foi o primeiro passo da salvação, não com milagre, não com sinal, mas com a palavra lembrada e a verdade dita sem medo. E é digno de nota, para quem deseja enxergar a unidade profunda das Escrituras, que este não é um episódio isolado. O mesmo padrão, um mensageiro sem nome, enviado para anunciar juízo antes de qualquer libertação, voltará a se repetir, anos mais tarde, quando outro homem de Deus, também sem identificação, se apresentará diante do sacerdote Eli para anunciar o fim de sua casa. É como se o Espírito costurasse, silenciosamente, um mesmo fio de fidelidade através dos séculos. Sempre que Israel se afasta, antes de vir o juízo ou a salvação, vem primeiro a voz. Um eco profético que atravessa gerações, lembrando que Deus nunca age em silêncio. Ele sempre fala antes de agir. Frase-chave da sessão. A profecia verdadeira não cria uma nova verdade. Ela desperta o povo para a palavra esquecida. Fechamento, o homem sem nome, que preparou o caminho. Ser profeta, como este homem de Deus nos ensinou de forma silenciosa e profunda, é também isto. É ser enviado sem precisar de fama ou título. Basta ser enviado por Deus. É lembrar o povo da lei esquecida antes de anunciar a libertação. É dizer a verdade que dói, porque sem arrependimento não há volta. É preparar o coração do povo para o libertador que virá, sem buscar glória para si. É saber que a palavra de Deus já diz tudo o que precisamos saber. Não é preciso novo anúncio, é preciso nova obediência. É aceitar ser desconhecido pelos homens, mas ser fiel ao Deus que conhece o nome de cada um. Ele não tem nome registrado, não tem monumento, não tem livro. Mas, sem a sua voz, não haveria Gideão. Sem a sua verdade dita primeiro, não haveria retorno. Sem o chamado de volta à lei, não haveria libertação. E talvez seja justamente por isso que Deus não registrou o nome dele. Para que toda a glória fosse dada ao Senhor, que envia quem quer, quando quer, para falar o que ele já disse. Assim é o verdadeiro profeta. Não se faz famoso, faz Deus ser lembrado. E quando o povo ouve a palavra e volta para a lei, a salvação já está a caminho. E séculos depois, quando lemos este único versículo perdido em meio à história de Gideão, talvez sejamos convidados a fazer a pergunta mais silenciosa e mais honesta de toda a fé. Quantas vezes a voz de Deus já passou por nós, sem nome, sem alarde, sem sinal, e nós, ocupados demais buscando um milagre visível, quase não a ouvimos? Frase-chave da sessão. O verdadeiro profeta não toma a glória para si. Ele faz Deus ser lembrado e prepara o caminho da salvação. Base bíblica principal, Juízes 6:1-10. Referência deuteronômica, Deuteronômio 28. Eco profético posterior, 1 Samuel 2. Texto narrado